E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo nós vamos falar um pouco sobre polinômios redutíveis e irredutíveis. Vamos ver aqui a definição do que é um polinômio redutível e irredutível, vamos ver a importância de conhecer esses conceitos e também como saber se um polinômio é irredutível ou não, ok? Nesse vídeo nós vamos estar abordando esse assunto dentro do contexto dos números reais, ou seja, os polinômios que aparecerem aqui, todos eles têm coeficientes reais e raízes reais, ok? Vou fazer isso porque o vídeo vai ficar um pouquinho mais curto, né? Porque se fosse abordar também os complexos ia ficar muito extenso e conhecer essas questões aqui de polinômios redutíveis e irredutíveis dentro do conjunto dos números reais é muito importante e daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá? Ok, então vamos lá, vamos para a definição, vamos então ver o que é um polinômio redutível e um polinômio irredutível. Vamos ler aqui, ó. Um polinômio p de x não constante é dito redutível se existem outros polinômios f de x e g de x, também não constantes, tais que p de x é igual a f de x vezes g de x. Bom, vamos parar aqui, aí depois a gente continua. O que essa primeira parte da definição está dizendo é o seguinte: um polinômio é redutível se ele pode ser escrito como produto de outros dois polinômios onde esses dois polinômios não são constantes. E aqui na parte dos exemplos, nós temos dois exemplos, olha só. O item A, eu tenho x ao quadrado menos 1. Esse polinômio é igual a x mais 1 vezes x menos 1. Então, este polinômio que está aqui é um polinômio redutível, porque ele é escrito como produto de dois que não são constantes. A mesma coisa acontece para esse polinômio. X ao quadrado mais 2x mais 1 é igual a x mais 1 vezes x mais 1. É o mesmo polinômio, mas é um produto de polinômios onde os fatores são diferentes de constantes, ok? Então esses dois polinômios são exemplos de polinômios redutíveis. Vamos continuar com a definição. Caso contrário, p de x é chamado irredutível, ou seja, p de x não pode ser escrito na forma p de x igual a f de x vezes g de x, com f de x e g de x não constantes. Então, um polinômio é chamado irredutível quando é impossível de escrever esse polinômio como sendo produto de outros dois polinômios onde os dois são não constantes, tá? E aqui temos dois exemplos também, ó, o item C e o item D. No item C temos o polinômio x mais 2 e ele é irredutível. Escrevi errado aqui, ó, irretível, né? Mas tudo bem, irredutível, corrigindo aqui, né? Por quê? Né? E aqui é até fácil de justificar isso daqui. Isso acontece não só para o x mais 2, mas para qualquer polinômio que tenha grau 1. Porque se eu tenho um polinômio de grau 1 e ele fosse escrito como produto de outros dois polinômios que não são constantes, esse produto de polinômios ele teria o grau maior que 1. Então não aconteceria uma igualdade, né? Um polinômio de grau 1 não pode ser igual a um polinômio de grau que não seja 1, certo? Então, não é só para esse caso em específico aqui, né? Mas todo polinômio de grau 1 é irredutível. Mas temos também outras possibilidades. Olha, x ao quadrado mais 1 é polinômio irredutível. Esse polinômio não pode ser escrito como produto de outros dois polinômios, tá? Bom, sabemos agora a definição do que é um polinômio redutível e irredutível. Lembrando também que polinômio redutível pode ser chamado de polinômio composto em algumas situações, tá? Mas é a mesma coisa. Bom, e no que isso aqui é importante? Olha só, quando você olha essa definição aqui, você consegue perceber que isso aqui tem a ver com fatoração de polinômios, né? Eu estou falando assim, um polinômio pode ser escrito como produto de outros dois, né? E o que é fatorar um polinômio? É você pegar um polinômio e escrever esse polinômio como produto de outros polinômios, né? Então isso aqui tem a ver com fatoração. Então saber se um polinômio é redutível ou não faz diferença na hora de fatorar um polinômio. Você vai conseguir responder perguntas do tipo: é possível fatorar esse polinômio ou não? E se eu escrever um polinômio como produto de dois polinômios? Um desses dois que fazem parte dos que são os fatores, né? Eu posso continuar fatorando eles ou não? Eu já tenho dois fatores que são irredutíveis, então por isso eu não consigo continuar a fatoração. E a fatoração de polinômios ela é muito importante porque ela aparece em muitas situações dentro do cálculo, como análise de sinal de polinômios, aparece para você fazer esboço de gráfico de polinômios, aparece para calcular máximos e mínimos, dá para usar a fatoração para encontrar raízes de polinômios e aparece também dentro da álgebra linear
com coisas chamadas autovalores, autovetores e operadores diagonalizáveis. Então assim, saber fatorar um polinômio, conhecer polinômios redutíveis e irredutíveis é fundamental se você está pensando em fazer algum curso superior que seja alguma engenharia, matemática, física, química, computação, até mesmo alguma coisa nas ciências sociais aplicadas, né, como administração e economia, né? Bom, temos aqui as definições, né, de polinômio redutível e irredutível, mas e aí, como que eu faço para saber, né? Eu disse que esse é irredutível, até justifiquei o porquê, e esse aqui eu não disse porquê, né? Então, como que eu sei quando um polinômio é redutível ou não? Vou apagar aqui o quadro, fica aí no vídeo que na próxima parte aqui eu vou colocar para vocês um teorema que vai dizer para vocês quando um polinômio é irredutível ou não, ok? Vamos lá. Retomando aqui o vídeo, então nós temos o teorema que traz para a gente um critério para a gente saber se um polinômio é irredutível ou não sobre R. E ele diz o seguinte: um polinômio p de x sobre R é irredutível se e somente C possui grau 1 ou grau 2 com delta menor que zero. Então, eu tenho lá um polinômio, quero saber se ele é irredutível ou não, um polinômio sobre R. Você vai olhar para ele, possui grau 1? Possui, então é irredutível. Possui grau 2? Vou fazer o quê? Vou calcular o delta. Se o delta for negativo, é irredutível. Se for maior que zero, é redutível. Ok? E os outros todos que não estão aqui nesses dois casos, né, eles são todos redutíveis, né? Se tiver grau 3, se tiver grau 4, grau 5 e assim por diante. Ok? Então é isso. Vamos aplicar esse teorema nesses três exemplos aqui rapidamente. Esse daqui é o item A, né? P de x é igual a 3x menos 4. Ele é redutível ou irredutível? É irredutível, né? Porque possui grau 1. Até comentei já um pouquinho sobre isso anteriormente, né? Então vamos escrever aqui, ó. Esse polinômio ele é irredutível, né? Porque ele tem grau 1. Não tem como escrever esse polinômio como produto de outros dois polinômios que não são constantes, certo? Item B, f de x igual a x ao quadrado mais x menos 2. Bom, tem grau 2. Como que eu faço para saber se é redutível ou não? Vamos calcular o delta. Se o delta for negativo, é irredutível. Se for positivo, é redutível. Vamos lá. O delta nesse caso aqui vai ficar como, né? O delta é b ao quadrado, b aqui é o 1, né? Então b ao quadrado é igual a 1. Menos 4 vezes o a, que é 1 também, vezes o c, que é menos 2, né? Então aqui quanto vai dar essa conta, né? Aqui vai dar 8 mais 1, então isso aqui dá 9. 9 é maior que zero. Então esse polinômio que está aqui, ele é redutível, né? Então temos um polinômio redutível aqui. Vou escrever aqui no cantinho, né? Ó, esse aqui é redutível. Beleza, então dá para escrever esse polinômio como sendo produto de outros dois, que não são constantes. E o g de x, ele é redutível ou irredutível? De novo, tem grau 2. Como que a gente faz para verificar, né? A gente vai olhar o delta. Se o delta for menor que zero, irredutível. Se for maior, redutível. Vamos lá. Vamos calcular o delta aqui. O delta aqui, ele vai ser quem, né? Ó, menos 3 ao quadrado, que vai dar 9. Já vou colocar aqui. Menos 4 vezes o a, que é 2. Vezes o c, que é 2 também, né? Então, quanto vai dar isso daqui? Isso aqui vai dar 9, aí 4 vezes 2, 8, vezes 2, 16. 9 menos 16 vai dar menos 7, né? Menos 7, que é menor que zero. Então, esse polinômio aqui, ele não pode ser escrito como produto de outros dois polinômios que não são constantes, certo? Então, aqui nós temos um caso de um polinômio irredutível. Então, esse polinômio não pode ser fatorado. Esse aqui pode, esse aqui não, e esse aqui também não, ok? Só reforçando, se tiver grau 3, 4, 5, 6 e assim por diante, são todos redutíveis, todos podem ser fatorados, ok? Então, é isso. Esse aqui é o critério que você pode usar, tá bom? Para saber se o polinômio é irredutível ou não. E tem mais uma parte nesse vídeo ainda, tá? Tem um probleminha que eu deixei lá no Instagram, também nas outras redes sociais da matemática como ela é, um polinômio que eu fiz a pergunta, né? Esse polinômio é irredutível ou não? Então vou apagar aqui o quadro novamente e vou falar um pouquinho sobre esse problema, tá? Vamos lá. Esse foi o problema que eu postei nas redes sociais da matemática como ela é.
o polinômio p de x igual a x à quarta mais 1 é irredutível sobre R? Qual é o grau desse polinômio? 4. Os únicos irredutíveis sobre R são quem? São os que têm grau 1 ou grau 2 com delta menor que 0. Então esse cara ele não é irredutível, certo? Ele não é irredutível. Por quê? Pois p de x possui grau 4, ou grau igual a 4. Né? Tá. Aqui tem uma outra observação importante para a gente fazer. Olha só. Se um polinômio possui raiz real, né, a gente está aqui falando dentro de R, então ele é redutível. Tá? Então, olha só para a gente fazer essa observação aqui. Ó. Se eu tenho P de A igual a 0, isso aqui implica que o P de x vai ser escrito como x menos A vezes um outro Q de x. Nós vimos isso lá na parte de raízes. Então, se um polinômio tem raiz, então ele é redutível. Isso sempre vale. O contrário não. Tá? Se ele não tem raiz, não significa que ele é irredutível. Tá? X à quarta mais 1, ele não tem raiz sobre R, mas mesmo assim ele continua sendo redutível. E a gente consegue mostrar, inclusive, que esse x à quarta mais 1, ele pode ser escrito assim, ó. X ao quadrado mais 2 sobre raiz de 2x mais 1 vezes x ao quadrado, que é menos 2 sobre raiz de 2x mais 1. Então, mesmo ele não possuindo raízes, ele pode ser escrito como produto de outros dois polinômios que não são constantes. Ok? Então, resumindo, né, essa história de redutíveis e irredutíveis e aquilo que é importante para você usar na fatoração, é isso que está nesse vídeo aqui, dentro do contexto dos números reais. Tá? Se você gostou desse vídeo, curta o vídeo, compartilha com quem está estudando esse assunto também, porque é um assunto bem importante, ok? E nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!